Meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa escola dominical que nós estaremos agora realizando para a honra e glória do nosso Deus. Estamos com o nosso coração apertado por alguns eventos que aconteceram na semana passada. O falecimento da missionária Jaqueline nos deixou muito triste, amiga de infância da Cláudia, uma serva de Deus. Mas nós começamos essa escola dominical clamando o consolo e o conforto de Deus sobre a família da nossa irmã. E o nosso coração se aperta também muito com a notícia que nós temos que o presbítero José Medeiros e família estarão de mudança da nossa cidade, estarão retornando para o estado do Paraná. O nosso presbítero, nosso irmão, foi transferido e em breve eles estarão de mudança. Então, eu como pastor da igreja, começo essa escola dominical muito triste, mas confiante na graça de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode nos consolar, nos confortar e, sobretudo, pedir uma bênção de Deus sobre essa nova fase da vida do nosso irmão, presbítero José Medeiros e família. Que eles sejam bem-aventurados, que eles sejam frutíferos nessa nova etapa da vida deles. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos começar com uma oração e eu convido você, onde você estiver, a orar comigo nesse momento. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, muitas coisas acontecem na nossa vida, nós não entendemos, mas nós aceitamos pela fé, na confiança que nós temos em Ti, que o Senhor é bom e a Sua bondade, a Sua misericórdia tem nos alcançado. Ó Deus, e em Ti nós podemos depositar a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa dor, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Usa, Pai, essa escola dominical para a Tua glória. Use, ó Deus, a minha vida, Pai, como instrumento do Senhor para falar ao coração de cada irmão que estará assistindo, Pai, e cultuando conosco nesta manhã. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo de número 61. Nós vamos ler o capítulo todo. Convido você para acompanhar a leitura. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar Isaías 61, versículos 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é uma mensagem profética que Deus trouxe através de Isaías,
um homem que serviu a Deus por mais de 40 anos no palácio, juntamente com vários reis. Isaías foi um instrumento de Deus para trazer a sua palavra, muitas vezes para corrigir o seu povo, muitas vezes para direcionar o seu povo, mas em outras vezes Deus usa Isaías para consolar e confortar o coração do seu povo. Esse salmo, esse texto é uma mensagem profética de consolo, de esperança. Deus usa Isaías há 700 anos antes de Cristo. E essa mensagem é uma promessa apontando para o nosso Salvador. E o próprio Jesus, quando ele veio, ele cita esse texto no início do seu ministério, falando que se cumpriu a promessa, que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Veio trazer uma coroa ao invés de cinzas, veste de alegria ao invés de pranto. Essa mensagem é uma mensagem que aponta para Cristo, e que nós possamos, com os nossos corações abertos para o Senhor Jesus, que nós possamos ser confortados e consolados nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora pelos aniversariantes da semana. Nós temos, no dia 17, o nosso irmão José André Máximo, também a nossa irmã Marina Casador e Bianchi. No dia 18, nós temos o Arthur Alves Cordeiro, essa criança querida que está morando no Portugal, em Portugal com seus pais, Vitor e Liza, e a sua irmãzinha Alice, e os seus avós, pastor Vitor e a nossa irmã Solange, e o tio Vinícius Cordeiro. Também dia 19 temos Gabriel De Vito, que faz aniversário. Também no dia 20, a nossa irmã Cacilda Ananias. E também, amados, nós temos nas congregações, no dia 19, congregação de Pindorama, o nosso irmão Evandro Hernandes. A todos os nossos aniversariantes, nós agradecemos a Deus e pedimos a manifestação da sua graça na vida de todos vocês. E também, amados, nós queremos destacar os nossos irmãos que estão enfermos, estão lutando contra algum tipo de enfermidade. Nós queremos lembrar da nossa irmã Lucila, esposa do diácono Fabian, também a nossa irmã Aparecida, esposa do seu Ladércio, os irmãos idosos da igreja. Queremos orar pelo nosso irmão presbítero Marcílio, dona Geni, a dona Antônia, que levou uma queda, fraturou a coluna, está com grandes dificuldades. Que Deus possa pôr as mãos sobre a nossa irmã Antônia e sobre todos quantos estão enfermos, que Deus possa restaurá-los com a sua graça e com a sua bondade. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes e também pelos enfermos. E eu quero pedir para essa oração nosso irmão Dair Jimenez, que está conosco aqui, nos auxiliando no trabalho da transmissão. Por favor, Dair, por favor, faça uma oração de gratidão a Deus pelos aniversariantes e também interceda pelos nossos enfermos. Querido Deus, Pai de eterna misericórdia, graças nós te damos por teu imensurável amor. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, a vida que o Senhor, através de Jesus Cristo, tem tornado mais fecunda. Pai, por isso, mais especialmente, nós te pedimos por aqueles que completam novos anos. Senhor, dê a eles vigor, dê saúde, dê uma vida verdadeiramente produtiva. Que seus dias, Senhor, possam serem existidos não apenas de forma material, mas cheia de júbilo espiritual, com sentido, com significado em teu Filho. Pai, nós te pedimos também por aqueles que vivos, Senhor, sofrem ainda suas doenças. Aqueles, Senhor, que encontram no seu corpo as marcas do pecado original, porque é Ele, Senhor, é Ele quem nos faz sofrer. É Ele, Senhor, que, a despeito dos nossos méritos e dos méritos teus, nos faz padecer no corpo. Senhor, sara-os. Senhor, para a tua glória interceda. Senhor, faz os milagres, e que seja todos eles, Senhor, e que seja tudo isso, para a tua maior honra e glória, para que o teu nome seja conhecido e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos que estão nos auxiliando nessa transmissão.
Quero destacar aqui a presença do nosso irmão Fernando e a Sônia. Deus abençoe vocês. Também o Vinícius Gonçalves, o Dayer, Vitória, Leonardo e o Gustavo. Deus continue derramando graça sobre todos vocês. E sobre os nossos telespectadores, que a bênção de Deus reine sobre o seu lar. Se você puder curtir, compartilhar esta mensagem, faça isso. Use a sua rede social para levar o amor de Deus. E agora, nesse momento, nós vamos continuar cantando louvores a Deus. Eu quero passar a mensagem, a palavra, para a equipe de música que irá nos conduzir nesse instante com cânticos.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me
vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Meus amados, nós louvamos a Deus pelos cânticos que foram entoados. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos auxiliam conduzindo essa parte musical tão importante. Agora nós teremos o estudo da Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar a leitura que será projetada aí no vídeo, no lado direito do seu vídeo. Nós vamos ler em Atos capítulo 3 e hoje nós teremos uma aula com o tema A Igreja no Dia a Dia. Ou seja, o cristianismo na prática. É aquilo que Deus quer que nós façamos, não apenas dentro da igreja, mas Ele quer que nós façamos no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso lazer, no trânsito, onde nós estivermos. Então, nós vamos ler, mas antes de fazermos a leitura, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo que já foi realizado nesta manhã. E agora, Pai, que vamos ler a Tua Palavra, que vamos meditar no texto sagrado. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos, ilumina a nossa mente para entender a Tua Palavra. Fale ao nosso coração e assim traga a nós o vigor, o renovo, a alegria, ó Deus, e a força que vem do alto para podermos caminhar nesses dias que o Senhor tem nos permitido, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, Atos capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais,
glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que Ele já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Amém. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos, quando nós falamos de trabalho missionário, e esse mês de agosto é o mês de missões, devido ao mês que o nosso missionário, o pastor reverendo Ashbel Green Simonton, chegou aqui no Brasil, no dia 12 de agosto de 1859. Desde então, nossa igreja, ela comemora o mês de agosto como mês do trabalho missionário. E neste mês nós temos falado sobre o trabalho missionário, o trabalho da igreja, de levar a sua missão, que é pregar o amor de Cristo, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes nós achamos que a responsabilidade missionária é somente de um grupo seleto, ou de um grupo pastoral, ou de presbíteros, ou de missionários especificamente. Mas nós enganamos quando nós pensamos dessa maneira. Porque, na verdade, quando a gente olha a palavra de Jesus, ele disse para todos os seus discípulos, para toda a sua igreja, ele disse: ide e façam discípulos de todas as nações. Em Marcos capítulo 16, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O objetivo desta aula nesta manhã é mostrar o dia a dia natural da igreja, como que a igreja do Senhor se comporta no seu cotidiano, na sua maneira mais trivial, mais natural de ser, com os seus amigos, com os seus conhecidos, com as pessoas que eles se relacionam no seu dia a dia. E ao olharmos para o texto, amados, nós observamos que Pedro é um verdadeiro missionário. Ele, como testemunha da morte, como testemunha da ressurreição de Cristo, como testemunha do ministério de Jesus, ele que viu as obras de Cristo, quantas pessoas foram alimentadas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas Cristo trouxe à vida, quantas pessoas o Senhor trouxe esperança. E Pedro foi testemunha juntamente com outros apóstolos e demais discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, fala que eram mais de 120 testemunhas do ministério de Cristo, que receberam ali a palavra da promessa do Espírito Santo. E depois, eles então foram revestidos, e depois então eles anunciaram e continuaram anunciando o amor do Senhor. Mas Pedro então é este verdadeiro missionário. Ele vê e ele aproveita cada oportunidade que Deus concede a ele. Então ele testemunha do seu Senhor, ele testemunha do amor de Cristo, da preocupação que Cristo tem pela pessoa que sofre, pela pessoa que está jogada, por algum tipo de qualquer circunstância. Então Pedro,
aproveitando essa oportunidade, ele é usado nas mãos de Deus na realização de um grande milagre. Todo dia era colocado um paralítico de nascença. Nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele era uma pessoa que, a despeito da sua dificuldade física, acrescentava ainda uma dificuldade financeira. Ele era mendigo, ele ficava ali sendo colocado para pedir esmolas. E aquele homem pobre, paralítico, quando ele vê Pedro e João entrando no templo, ele ergue a mão, pedindo uma esmola, pedindo uma quantia de dinheiro, de ajuda. Meus amados, Pedro então aproveita uma grande oportunidade. Aquele homem mendigo pede uma esmola, e Pedro então fala para ele assim: olhe para nós, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e ande, em nome de Jesus. Com este ato e com este fato, uma grande transformação que as pessoas que estavam ali no templo jamais haviam visto. Eles ficaram atônitos, perplexos, maravilhados, de verem um homem doente, paralítico, ser curado assim, instantaneamente, imediatamente, sobrenaturalmente. Foi algo que deixou aquele público maravilhados. Mas eles acharam que o poder estava em Pedro. Eles acharam que o poder estava em João. E Pedro e João, eles redirecionam o olhar daquelas pessoas. Pessoas que Pedro não isenta-os das suas responsabilidades, porque eles clamaram: crucifica Jesus. E eles disseram: solte Barrabás. Barrabás era um homicida. Barrabás era um assassino confesso. E eles preferiram absolver um assassino, um homicida confesso, e eles mandaram crucificar Cristo, mesmo com Pilatos, tentando se esquivar de condenar o nosso Senhor Jesus. Mas Pedro e João, eles redirecionam aquelas pessoas, aquele público, também para observar que é Deus que dirige todas as coisas, que convergiu toda a sua vontade, para que Cristo então pudesse ser padecido, crucificado, morto, mas ressuscitado com o poder de Deus. E Pedro fala de uma forma muito cuidadosa com aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas sendo incrédulas. Pedro fala com todo amor e apresenta a mensagem de Cristo para aquelas pessoas. Então, amados, com este exemplo, com este resumo que nós fizemos aqui do texto, com essa introdução, nós vamos observar então esse tema, a igreja no dia a dia. E antes de entrar especificamente no desenvolvimento do assunto, eu quero trazer à memória o contexto imediato desta passagem. E 3 momentos são muito marcantes para entender esta passagem. O primeiro momento é a promessa que Cristo fez em Atos capítulo 1, versículo 8. 40 dias após a ressurreição de Cristo, Jesus andou com seus discípulos por 40 dias. No 40º dia, Jesus então, antes dele ser assunto aos céus, dele voltar para o seu trono de glória, ele então promete aos seus discípulos, dizendo assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Este é o primeiro momento, o momento da promessa, que Jesus ratifica mais uma vez que ele iria enviar o Espírito Santo para morar com a sua igreja. Esse é o primeiro momento. O segundo momento que eu quero destacar é em Atos capítulo 1, versículo 14, é a obediência dos discípulos. Eles obedeceram a palavra de Jesus. E eles permaneceram em Jerusalém com paciência, mas com oração. O versículo 15 fala que eles estavam em torno de 120 pessoas, todos reunidos, pacientemente em oração, aguardando a promessa do Senhor Jesus ser cumprida. E aí vem o capítulo 2, que é o terceiro momento. Eles estão ali reunidos em oração e de repente se ouve um som maravilhoso, um som
muito grande, um volume altíssimo, um estrondo. E eles veem uns sobre o outro, sobre todos ali que estavam naquela casa, línguas como de fogo assentadas sobre cada um deles. E eles passaram então a falar novas línguas. E o texto ali original mostra que essas novas línguas, ou outras línguas, são idiomas. E eles começam a falar as grandezas de Deus, e a Bíblia fala que naquele dia era o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, que reunia povos, pessoas que serviam a Deus de todos os cantos da terra. E o historiador Lucas, ele coloca 15 nações que estão ali presentes em Jerusalém para cultuar a Deus, e eles começam a ouvir as grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. E eles ficam assim, maravilhados. Uns acreditam, outros zombam. E aí Pedro se levanta, faz uma pregação maravilhosa, e aí a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se convertem e são batizadas e passam a andar com Jesus. Este é o contexto imediato. Mas antes de passar para o nosso texto em si, a gente vê o caráter daquelas pessoas. Eles viviam de uma maneira cheias do Espírito Santo. Eles viviam assim manifestando o amor de Deus. Eles viviam mostrando o caráter de Cristo. De maneira que, onde eles passavam, eles faziam uma grande diferença, porque eles não causavam separação, pelo contrário, eles levavam a reconciliação e a paz e o amor de Deus. Agora no capítulo 3, então, amados, nós vemos aí a igreja no dia a dia. E em primeiro lugar que eu quero destacar, essa igreja no dia a dia, ela se preocupa com o indivíduo. E ela se preocupa com o indivíduo na situação que ele está. Como Deus não faz acepção de pessoas, a igreja também não pode fazer acepção de pessoas. E Pedro e João vê aquele paralítico, mendigo, sem nada para oferecer. Pelo contrário, aquela pessoa está pedindo auxílio. E Pedro e João aproveitam aquela situação para evangelizar aquela pessoa necessitada. O capítulo começa narrando a cura de um mendigo aleijado de nascença. O homem que estava limitado e preso tanto por sua deficiência física, como pela sistemática imposição de ser ali colocado todos os dias para pedir esmolas. E por sua expectativa última de vida, que resumia em esperar receber deles alguma coisa. Mas o que acontece, irmãos? Em primeiro lugar, a igreja é um instrumento de Deus, estabelecido por Deus para fazer com que sua graça seja conhecida. Esse primeiro slide. A igreja é instrumento de Deus, estabelecido por Deus para manifestar a sua graça, ou para fazer com que a sua graça seja conhecida. Esse homem paralítico, ele foi alvo da graça de Deus. Ele foi alvo desse amor de Deus, que se manifestou em sua vida por meio da ação dos apóstolos. Consequentemente, a igreja, simplesmente, eles poderiam passar por aquela pessoa, eles poderiam, ou então, falar assim, nós não temos nem ouro e nem prata, e parar por ali. Mas a motivação dos apóstolos, a motivação da igreja, ela é totalmente relacionada com a motivação de Jesus. Jesus, em nenhum momento, quando ele foi buscado e clamado, ele virou as costas. Quantos exemplos nós temos? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela disse, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Nós sabemos a história. Aquele leproso que parou diante de Jesus e falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus disse, eu quero. Jesus, vendo a fome das pessoas, ele multiplicou pães e peixes. A relação da igreja tem que estar assim muito próxima com Cristo. E os apóstolos vêm mostrar isso. Porque a igreja é instrumento de Deus, estabelecido por Deus, para fazer com que sua graça seja conhecida. Foi isso que motivou o pastor Simonton, com 26 anos, sair dos Estados Unidos, deixar seus pais, sua família, e vir solteiro, sozinho. Viajou por mais de 40 dias, de barco, até chegar no Brasil, para pregar o evangelho de Jesus. Meus amados irmãos, aquele homem paralítico acabara de receber
o que ninguém lhe havia oferecido. Aquele homem recebeu uma saúde restaurada, derivada da fé que vem em Jesus Cristo. Ninguém antes havia se importado ou havia apenas dado a ele uma intenção de restaurar sua saúde. Mas os apóstolos, instrumentos da graça de Deus, mostrando que a igreja deve se importar com aquele que carece, com aquele que precisa, com aquele que necessita. E no dia a dia da igreja, a igreja evangeliza o indivíduo. A igreja se importa com o indivíduo. A igreja se preocupa com a pessoa. Eu quero chamar a sua atenção que está me assistindo, porque nós somos totalmente contrários a essa teologia da prosperidade, que vem mostrar aqui apenas questão financeira, e muitas vezes tem transformado a igreja num balcão de negócio, no mercado. Jesus, ele veio trazer esperança, ele veio trazer salvação. E os apóstolos aqui deixam bem claro, nós não temos nem ouro, nós não temos nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e ande em nome de Jesus. Esse é o dia a dia da igreja. E esse é o primeiro lugar. Não resta a menor dúvida de que esse homem e tudo que ele possa representar é campo missionário para uma igreja sensível à manifestação da graça de Deus no mundo. Cada ser humano é um campo missionário. Nesses dias de Covid, nesses dias de pandemia, nós temos que abrir os nossos olhos e os nossos corações e ver o nosso semelhante, o nosso próximo, que está carente da graça de Deus. E eu e você, como igreja, devemos, no nosso dia a dia, levar essa mensagem do Evangelho a quantos estiverem próximos a nós e distantes de nós. Segundo lugar, a igreja no dia a dia, ela se preocupa com um povo, mesmo que esse povo seja incrédulo. A população local ficou perplexa e muito admirada com o exercício de uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Aquela população, ao verem ali aquele homem curado, eles ficaram atônitos, maravilhados, porque eles nunca esperavam uma coisa dessa acontecer. Eles esperavam que os apóstolos cumprissem o ritual normal das pessoas, entregassem uma esmola e entrassem para dentro do templo para orar. Mas os apóstolos fizeram totalmente diferente. Eles pararam diante daquele homem e eles então ministraram uma palavra que vem de Cristo, uma mensagem que vem da parte de Deus. E essa mensagem, ela é transformadora, porque ela transformou a realidade daquele homem. E mesmo na situação que aquele homem foi transformado, ele estava dando pulos, ele estava glorificando a Deus com muita alegria no coração. E o que chamou a atenção daquelas pessoas? Pedro e João. E eles começaram a olhar e admirar Pedro e João. Só que Pedro e João, eles pegam o olhar daquelas pessoas e redirecionam, não para eles, mas para Jesus. Pedro desvia o olhar do povo de sobre eles e direciona para o verdadeiro autor da cura daquele homem. E o autor daquela obra é Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer um parêntese, meus irmãos. Jesus disse em Atos 1:8 que depois de receberem o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas. O Espírito Santo foi derramado. E agora os discípulos, no poder do Espírito Santo, eles testemunham de Cristo. Veja que não tem ego, veja que não tem vanglória, veja que não tem vaidade. Eles não estão trazendo méritos para si, mas eles procuram colocar o foco no olhar na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Pedro e João levam a mensagem do Evangelho
para aquelas pessoas, mesmo que elas são incrédulas. Mesmo que elas foram as responsáveis pela crucificação e pela morte do Senhor Jesus. E aqui eu quero destacar o seguinte, irmãos. A igreja assume sua verdadeira posição e vocação de testemunha do Cristo ressurreto. É isso que Pedro e João fizeram. Eles passaram a testemunhar, não do que os homens fizeram, mas do que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. O ressuscitando dos mortos e depois mandando o poder do alto sobre os seus discípulos, para que esses discípulos, revestidos da capacitação que o mesmo Cristo tinha, eles agora levam essa mensagem do Evangelho do Senhor. Seguir a Cristo, amados, nos leva, evangelizando um povo incrédulo. Este povo incrédulo, ele foi identificado como sendo israelitas, como sendo aqueles que eram chamados por Deus lá em Abraão, daqueles que tiveram as promessas do Pai, tantos profetas que trouxeram mensagens acerca de Jesus, mas eles não acreditaram, tanto é que eles mataram Jesus. Mesmo assim, Pedro e João não viram as costas para eles. Pelo contrário, eles entendiam que não poderiam considerar que somente os judeus eram pessoas incrédulas, mas haviam outras nações que também eram incrédulas. Mas Pedro e João são o alvo também. Pedro e João pregam o evangelho para aquelas pessoas, mesmo que elas são consideradas incrédulas, mas elas anunciam a mensagem do evangelho, a mensagem do poder salvador de Jesus, tratando aquelas pessoas com amor. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não pode esquecer que nós temos muitas pessoas e muitos povos que são incrédulos a Cristo, incrédulos à palavra de Cristo, à mensagem de Cristo. A igreja, no seu dia a dia, ela não despreza essas pessoas, ela não entra em guerra contra essas pessoas, ela não deseja a destruição dessas pessoas, mas ela age como Pedro e João. Elas olham para essas pessoas e entendem que essas pessoas incrédulas, elas são alvo também do amor, da mensagem de salvação e do poder de Deus, que pode salvar e restaurar até os incrédulos. A igreja no dia a dia, ela preocupa com o indivíduo, mas também ela se preocupa com o povo, mesmo que este seja incrédulo. Nós não podemos, irmãos, desviar a nossa atenção missionária quanto a esses povos. Mesmo aqueles que já foram alcançados no passado e hoje perderam a fé. Nós temos inúmeros países que já foram países assim, celeiros missionários, e hoje apostataram da fé. A igreja atual, ela tem que entender que essas pessoas também são alvo do amor e do poder e da graça de Deus. Terceiro lugar, quero destacar aqui que a igreja no dia a dia, ela segue os passos de Jesus. O texto, amados, que nós lemos, destaca a presença de uma igreja que deliberadamente, conscientemente, ela segue a Cristo na sua missão redentora. Os dois apóstolos são prova disso. Eles estavam certos de que a sua vocação maior era testemunhar acerca de Jesus. Eles não tinham outros motivos de vida. O motivo de existência deles era testemunhar acerca de Cristo. E de uma forma deliberada, de uma forma consciente, eles então apresentam a Jesus para aquele paralítico e para a população que está ali em Jerusalém, desviando o olhar das pessoas para eles e colocando o olhar das pessoas na pessoa de Jesus Cristo. A igreja assume a sua posição de missionária, de testemunha de Cristo, quando anuncia o nosso Senhor Jesus. A obra da igreja não é outra a não ser proclamar Cristo. E é claro que nós podemos proclamar Cristo de diversas maneiras. Nós podemos realizar uma ação social, nós podemos fazer um trabalho de restauração familiar,
nós podemos fazer um trabalho de libertação de pessoas com dependência química, nós podemos criar hospitais, clínicas, pessoas que tratam do corpo, mas nós não podemos esquecer que a mensagem principal da igreja é a mensagem de que há um Salvador, de que depois dessa vida aqui na terra, há uma esperança de salvação, mas há também uma mensagem que leva a pessoa a entender do perigo grande e grave de andar longe de Deus, desprezando a sua palavra. Por isso Deus mandou seu Filho Jesus, o Cristo enviado, Ele veio aqui para nos livrar do perigo de andar longe de Deus. E nós temos que aproveitar o nosso tempo para anunciar Jesus Cristo como uma grande igreja missionária. Seguir a Cristo nos leva como igreja a exercer misericórdia e sensibilidade para com o sofrimento e pecado das pessoas. Isso é muito importante, amados irmãos. Porque uma igreja que somente confessa, que somente fala, mas que não vive este evangelho e esta confissão, que não busca acertar o relacionamento das pessoas que estão ao seu redor com Deus, essa igreja vai entrando num processo de enfermidade espiritual, porque ela perdeu a sua missão. A missão da igreja não é conquistar patrimônios aqui na terra. A missão da igreja é conquistar almas para Deus, é conquistar vidas para o reino de Deus, é tirar pessoas que estão escravizadas nas trevas, na escuridão, na prisão existencial e levá-las à libertação de Cristo, a libertação da vida, do amor, da paz, da misericórdia de Deus. E essa igreja, ela age de uma forma deliberada e consciente na pregação do amor de Deus. Em quarto lugar, nós temos um Deus que age na história, um Deus que atua, um Deus que está presente, que dirige todas as coisas com a sua boa mão. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, nós não sabemos, nós não aceitamos, não entendemos. Mas como nosso irmão Dyer orou no início, quando ele estava orando pelas pessoas enfermas, as mazelas dessa vida não são resultantes da ação gloriosa de Deus. As mazelas da vida, elas são resultantes da nossa desobediência, que começou lá no Éden, e começa no dia a dia, e continua no dia a dia. Todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. E nós vemos um Deus que atua, um Deus que age. Quando Pedro está pregando a sua mensagem para aquele povo incrédulo, Pedro procura destacar que em toda a narrativa nós encontramos o Deus presente, que atua incessantemente na história. O Deus que criou é o Deus que age, é o Deus que intervém, é o Deus que sustenta, e é o Deus que fala, porque Deus levantou pessoas para pregar o seu evangelho, para proclamar a sua mensagem. Antes de Cristo, quantos profetas vieram anunciando a Jesus? Meus amados irmãos, nós encontramos o Deus que age na história, porque foi esse Deus que glorificou o seu servo Jesus, quem o ressuscitou dos mortos, quem cumpriu todas as suas promessas. No Antigo Testamento nós temos a promessa do Redentor, o Redentor veio. Nós temos a promessa do estabelecimento do reino de Deus, o reino de Deus foi instalado na terra. E a força maior que exerce domínio no coração do homem. Nós temos visto muitos homens e mulheres sendo transformados pela graça de Deus, famílias sendo transformadas pelo amor de Deus. Nós temos visto a promessa que Deus fez, que Ele iria enviar o Espírito Santo para habitar com o seu povo. Nós não estamos órfãos. Deus não habita, não é em casas, mas Deus habita no coração do homem. Deus habita, o nosso corpo é casa de Deus, de maneira que nós não estamos sozinhos, porque o Deus que age no universo é o Deus que age na nossa história. O Deus que preocupa com o universo é o Deus que preocupa com você, comigo, com seu filho, com a sua filha, com você, com o seu casamento. É o Deus que intervém na história, é o Senhor soberano, que faz tudo de acordo com o seu tempo e com a sua vontade. Foi Deus quem glorificou o seu servo Jesus, foi quem o ressuscitou dos mortos, foi quem cumpriu o que tinha sido predito por todos os profetas. Foi Deus que falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Foi Deus quem ressuscitou Jesus, que o glorificou.
que deu a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, que deu a vitória sobre a morte. A morte não tem a última palavra, mas Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, e Jesus está entronizado. E lá no céu, ao lado do Pai, Ele advoga a nossa vida, Ele advoga a nossa causa, como nosso representante, como nosso mediador. Ele intercede por nós. Lucas fala as coisas que Jesus começou a fazer, porque Jesus continua fazendo a sua obra na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa. Jesus continua agindo, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Eu aqui sou uma prova disso. Você que está parando para assistir essa mensagem é uma prova disso. O Deus que age, Ele está agindo em nossas vidas, trazendo a sua graça, o seu amor e a sua salvação. A atuação redentora de Deus na aliança feita com Abraão. Deus fez uma aliança de vida com Abraão, com Isaac e com Jacó, com a sua posteridade. E nós estamos aqui há 2000 anos depois de Jesus. E há 2000 anos nós temos visto o Deus maravilhoso, soberano, agindo com a sua graça, derramando da sua salvação na história humana. E continua agindo. Continua agindo através da igreja. No dia a dia da igreja, Deus está presente através da sua igreja, manifestando o seu poder, o seu amor e a sua salvação. Concluindo, finalmente, o último ponto. A igreja no dia a dia, na perspectiva do Cristo enviado. O Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai e deve ser proclamado pela igreja. Pedro fez isso na pregação em Atos capítulo 3. Pedro faz isso quando ele tira o foco de cima dele e coloca na pessoa de Cristo. Pedro, ele relaciona a ação sobrenatural daquele paralítico, daquela pessoa mendiga ali, pobre, daquele pedinte, como uma obra de Cristo. O Cristo que foi enviado, como nós lemos no Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim e me enviou a pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados, a libertar os cativos, a pregar evangelho aos pobres e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele foi enviado, irmãos, para trazer salvação, para trazer paz e libertação. E esse envio foi o que determinou a missão realizada por Jesus, porque Jesus foi enviado. Ele cumpriu o propósito de Deus. Jesus, ele foi enviado e ele nasceu de uma forma miraculosa no ventre de uma virgem. No dia que ele foi nascer, na noite que ele foi nascer, não tinha uma casa para ele. Não abriram uma casa para Jesus entrar. A gente sabe, o texto fala que era uma época de recenseamento e as pessoas estavam afluindo para as cidades a fim de se recensearem. E todas as hospedarias, os hotéis da época estavam lotados. Ninguém teve a capacidade de abrir o quarto e falar: ganhe esse nenenzinho aqui em casa. Aquele nenenzinho, o Filho de Deus, o Redentor, aquele que veio para salvar, o dono de tudo, o Criador de tudo, sendo rico em poder, se fez pobre, nasceu numa estrebaria, junto com animais. O primeiro oxigênio que ele respirou tinha o cheiro de animais, porque as pessoas não deram lugar para ele nascer. E esse Senhor que nasceu pobre, nasceu indefeso, ele viveu de uma forma sobrenatural. Ele trouxe palavras maravilhosas, ele curou vidas, ele transformou vidas. E o que ele recebeu? Recebeu a traição de um amigo, a condenação das suas autoridades. Aqueles que deveriam reconhecê-lo como Salvador, foi aqueles que desejaram a sua morte. E ele foi julgado por corruptos, condenado com ladrões, torturado de uma forma desumana, carregou a sua própria sentença nas costas, sem merecer. Foi crucificado terrivelmente naquele madeiro. Morreu, uma morte substitutiva,
uma morte vicária, um santo perfeito, deu a vida pelos pecadores. Mas depois de 3 dias, ele ressurgiu dos mortos. Foi glorificado e foi assunto aos céus. E lá ele mandou o Espírito Santo para habitar com a sua igreja. E depois que o Espírito Santo habita na igreja, ele manda a igreja: agora vão e preguem de mim, e falem de mim, falem do meu amor, falem da minha entrega, falem da minha vida, falem do meu poder, falem que eu me importo com as pessoas. Me anunciem. O envio de Cristo é missão. O envio de Cristo, a sua missão. O envio de Cristo determinou a missão de Jesus, determinou a obediência de Jesus à sua missão. Porque Cristo foi enviado, ele cumpriu cabalmente o seu trabalho. Esse é o nosso Cristo, que da mesma forma nos envia a segui-lo em sua missão e a proclamá-lo pelo mundo. Infelizmente eu tenho que falar essas coisas, mas enquanto estão pregando um falso evangelho, pregando dinheiro, pregando prosperidade, pregando milagres, pelo simples fato do milagre, aproveitando da fé, da boa fé das pessoas simples, incautas. A igreja do Senhor Jesus, ela foi impulsionada e ela foi enviada a seguir a missão de Jesus. Eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Há quantas pessoas caídas perto de nós? E nós temos visto a igreja levando a sua missão. Nós temos visto, nós temos acompanhado. Eu louvo a Deus por trabalhar numa igreja que é uma igreja missionária. Mas não é uma igreja tão boa que não possa ser melhorada. Não é uma igreja tão ruim que não possa ser restaurada. Mas não é uma igreja tão boa que não possa ser melhorada. Então, se você precisa de ser melhorado, aleluia. Se você precisa de ser restaurado, aleluia. O nosso Senhor Jesus, Ele está presente para nos restaurar. E eu quero concluir mostrando aqui uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional. E ele perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Nós temos aí o slide. 1% através de programa de TV. 1,1% através de filmes. 2,1% através de outros meios. 2,4% através do sermão do pastor no domingo. Olha só 2,4%. 2,9% através de programa de rádio. O mesmo 2,9% através do trabalho pastoral, de visitação, em hospitais, escolas, asilos, nos bairros, nas praças. 3% através de distribuição de literatura e bíblias. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. 29,9% através de amigos. 49,7% através de parentes. Veja que o alcance do Evangelho, ele tem êxito através de relacionamento, através do contato, através do relacionamento da família, através do relacionamento com amigos. 29,9% com amigos. 49,7% através de familiares. Eu quero, com essa mensagem, o meu objetivo, como eu disse no início, é motivar você a viver esse trabalho de levar o amor de Deus dia a dia. Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, com os seus parentes, com os seus amigos, no trânsito, com os estranhos. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E o objetivo nosso aqui é motivar você. E eu tenho aqui preparado um pequeno vídeo, 2 pastores muito especiais, pastor Jeremias Pereira e pastor Hernandes, no programa Sala de Prosa. Eles vão falar um pouquinho sobre a necessidade do trabalho de evangelização. O que acontece quando a igreja não evangeliza?
e como é importante o trabalho de evangelização. Então vamos ver esse vídeo, pequenininho, mas vamos assistir. Bem-vindo à Sala de Prosa. Aqui o negócio é substância, gente boa. Aqui nós falamos mesmo. A conversa hoje, Varão, é sobre... A igreja não evangeliza. A igreja está presa em 4 paredes. O que você acha dessa conversa? E alguma igreja está presa em 4 paredes? A igreja que está presa em 4 paredes, ela adoece. Adoece. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de koinonia, comunhão, vira koinonite. Adoeceu. Adoeceu. Inflamou. Inflamou. Só que somos um pequeno povo muito infeliz. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a bater cabeça. Aí a crítica aumenta, a murmuração aumenta, aí e eles a doença aumenta. arranja assunto para brigar. Passa a vida toda discutindo, conselho guerreiro para discutir, para brigar, para discutir outro problema, mais problema. Então não para, essa agenda não sai disso. Quando a igreja evangeliza, ela faz o quê? Ela tira o foco dela mesma para servir a Deus, levando o evangelho para quem carece da graça de Deus para ser salvo. Ou o inferno é muito bom, ou nós, os crentes, não entendemos o terror do inferno que uma pessoa sem Cristo está a caminho. Esses dias eu li o C.S. Lewis, que ele disse: todo ser humano você deve olhar como ou alguém que se torna um filho de Deus e é um filho de Deus, ou alguém que é um candidato ao inferno. Quando a igreja toma essa consciência disso, né? Muda, né? Eu acho que nós temos muitas motivações para evangelizar. Eu acho que uma das mais eloquentes para mim é o seguinte, é que se eu não evangelizar, Deus não tem outro método. É esse o plano eterno. Pronto. É através de nós, da igreja. O governo não vai evangelizar, a ONU não vai evangelizar. Nem os inimigos do evangelho vão evangelizar. Vamos dizer, se eu não fizer, quem vai fazer? E a Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue da nossa mão, daquele ímpio que morreu, foi para o inferno, e eu, tendo a oportunidade de falar para ele, não falei. E nós compreendemos essa tão grande salvação. Tirar uma igreja das 4 paredes. Eu não gosto muito dessa frase, não, vou te dizer por quê. Porque ninguém mora lá naquele templo, entendeu? Ninguém, não tem ninguém que mora lá. É a mentalidade das 4 paredes. A cabeça que está na 4 paredes. É isso aí. Porque nós estávamos conversando aqui no intervalo, gente boa, é que nós estamos abertos para falar de Cristo com todo mundo. Mas, Jeremias, sabe qual é a experiência que eu tenho tido rodando o Brasil? As igrejas que mais sabem são as que menos fazem. Meus amados, vocês viram esse bate-papo aí do reverendo Hernandes, do reverendo Jeremias Pereira? Como é preocupante o fato de nós sabermos e não fazermos. Eu gostaria de motivar você na seguinte questão. A obra redentora de Cristo, tem um slide aí, eu gostaria que você prestasse atenção nesse slide. A obra redentora de Cristo deve ser anunciada e vivida de modo claro, para que o mundo veja e reconheça o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Essa missão deve ser apresentada no cotidiano de seus membros. O que eles fazem no trabalho, na escola e em casa, pode e deve ser usado como instrumento missionário. É imprescindível que a pregação do Evangelho seja feita fora das portas da igreja, ou fora das 4 paredes. Quanto mais a mensagem for pregada pela vida dos crentes, mais o nome de Deus será louvado, e a igreja cumprirá a sua missão, que é transformar vidas, que é salvar vidas para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero finalizar com a seguinte frase que eu passei na nossa primeira aula do início do mês. E essa frase diz o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue em suas mãos. D.L. Moody.
o mundo está para ver. O que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue nas suas poderosas mãos. Se você tem sentido dificuldade de testemunhar de Cristo, se você tem sentido dificuldade de falar do amor de Deus, que você possa pedir ajuda ao Senhor e que você possa se consagrar a Deus. Você possa pedir que o Espírito Santo te fortaleça, a fim de que você possa anunciar com poder o amor de Deus em Cristo Jesus. E se você está ouvindo essa mensagem, e você está se colocando como aquele paralítico, aquele mendigo, precisando de algo, eu quero falar para você que Jesus Cristo é a solução para você. Jesus Cristo é o pão da vida, aquele que vem até Ele jamais terá fome, aquele que crê nele jamais terá sede. Jesus é a luz do mundo, aquele que o segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. No dia 18 de fevereiro de 95, eu tinha 19 anos de idade. Comecei uma faculdade com 16, trabalhava numa multinacional, achei que eu tinha tudo. Mas na verdade, eu estava totalmente enganado, eu não tinha nada. Por mais que eu estava dentro da igreja, eu não tinha um conhecimento pessoal de Cristo. Mas no dia 18 de fevereiro de 95, eu me rendi, eu me entreguei. E o Senhor Jesus passou a morar aqui dentro. E tem andado comigo. De 95 para 2020. Já tem alguns anos. Esse ano que vem eu faço 20 anos de ordenado ao Ministério Pastoral. E eu peço que Deus me capacite, me revista com graça e com poder, para que eu proclame a cada dia o amor de Jesus, o Evangelho de Jesus. E eu desafio você também a levar esse Senhor Jesus, levar o amor de Jesus à sua família e aos seus amigos. No nome de Jesus. Vamos orar, vamos encerrar essa aula. Senhor Deus, obrigado por esta manhã tão maravilhosa, obrigado por cada casa, por cada pessoa que participou conosco, Deus. Obrigado pelas pessoas que trabalharam na transmissão dessa mensagem. Eu te peço que o Senhor dinamize essa mensagem, ó Pai. Aquilo que falhei na transmissão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor acrescente com o teu poder, porque é o teu Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço que o teu Santo Espírito possa agir em cada ouvinte, em cada telespectador, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo essa obra maravilhosa da graça do Senhor no coração do homem. Assim nós oramos, pedimos, Senhor, fortaleça cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Até a noite, 19h30. Tenha um bom almoço, tenha um bom dia, em nome de Jesus. E aproveite o dia de hoje para levar a mensagem de Jesus. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos na rede social. E vamos levar o Evangelho, vamos levar o amor de Deus, em nome de Jesus.
Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente do CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.